Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre inteligência emocional. Eu pesquisei na internet o que era inteligência emocional e eu li da seguinte forma: é um conceito que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e o de outras pessoas, assim como a capacidade de lidar com eles. A inteligência emocional é uma competência que é responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança de um ser humano. E eu fiquei refletindo a respeito e pensando que nós podemos estudar, saber conceitos e continuarmos em desequilíbrio, continuarmos descompensados. Por quê? Por não sabermos o como fazer para dominar as emoções. Eu li o livro Foco, de Daniel Goleman, onde ele explica que nosso cérebro tem duas dimensões, inferior e superior. A superior é o nosso cérebro executivo, racional, o nosso consciente, onde acontecem os pensamentos estratégicos, desejos, planos para o futuro. E o inferior é o nosso cérebro primitivo, emocional, automático, impulsivo, nosso subconsciente. E ele explica que essas duas dimensões literalmente vivem em guerra para estarem no comando. E nessa guerra, a dimensão inferior, que é das emoções, a instintiva, do subconsciente, o cérebro emocional sempre ganha. Então eu fiquei pensando, quantas vezes nós agimos por impulso e depois nós ficamos nos condenando por não termos agido com mais calma e inteligência. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação dessa que deu um vexame, né? E bem na frente daquela pessoa que você não queria dar o vexame. E aí vem a pergunta, né? Você fica lá, por que eu agi dessa forma? Eu sabia o que eu tinha que ter feito, eu tinha planejado, eu pensei antes, por que eu não fiz? Né? E aí começa a vir vários questionamentos e você não entende o que aconteceu com você para você ter agido daquela forma. Então agora você já sabe que foi a dimensão inferior que ganhou da razão e se sobrepôs ali, fazendo você agir intempestivamente. Então tem algo que nós pensamos que é assim, nunca ninguém nos falou a respeito dessas dimensões e como a gente poderia controlar as nossas emoções. Não falou durante a nossa infância nem adolescência e muitas vezes também não falaram na vida adulta, né? E aí uma coisa que a gente tem que pensar também, que nós temos o nosso físico e o não físico, e que eles estão aí agindo automaticamente, né? Sem que a gente perceba, eles estão em ação. E aí eu estava também refletindo que dessas duas dimensões, né, que é assim, tem a inferior e superior, que seria racional e emocional, né? E aí tem sempre aquela dúvida constante nas nossas decisões, faço isso ou faço aquilo? Se vamos pela razão, somos acusados de sermos frios. E se vamos pela emoção, somos acusados de sermos trouxas. Então, qual a saída? Se sempre teremos que escolher um caminho. Nós temos que conscientemente nos observarmos e percebermos essa guerra de poder dentro de nós. E essa guerra que está acontecendo entre as duas dimensões. E como que a gente vai fazer isso? Perceber essa guerra, né? Assim, eu acredito
que é pelo caminho do autoconhecimento e da autoobservação, pelos meus estudos, né? Então, quando a gente começa a se autoobservar, né? A autoobservação das suas emoções, da sua forma de pensar e conhecimento dos seus pensamentos dominantes, aqueles que te fazem agir sempre impulsivamente. Se você perceber que quando você agiu impulsivamente, qual é o pensamento que fez com que você agisse daquela forma e que tipo de emoção ele está gerando, você começa a rastrear esse pensamento que está ali fazendo você agir no automático e começa a mudar esse pensamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que é corriqueiro, acontece com, acho que 100% das pessoas, tá? É aquele pensamento da preguiça que nos fazem procrastinar. Então, por exemplo, nós sabemos quando temos algo para fazer e nós não conseguimos dar início. Nós vamos adiando, até que o prazo se esgote. Aí, o que acontece? Nós ficamos desesperados. Vamos fazer aquilo que precisamos fazer sem a rigorosidade necessária, né? E às vezes nós nem fazemos o que tem que ser feito. E depois, como nós não prestamos atenção e nós não tivemos essa rigorosidade, o resultado não sai da forma que desejávamos. Não sai. E aí começa as lamúrias, as desculpas, nós começamos a condenar, nós começamos a nos condenar, procuramos um culpado por aquilo não ter saído da forma que deveria, quando na verdade nós nem percebemos que esse pensamento da preguiça estava atuando em nós, fazendo com que a gente fosse adiando até ser tarde demais. E isso tudo ocorre porque nós não somos educados e preparados para ter esse controle das dimensões, essa autorregulação. O cérebro primitivo que trabalha por impulso, pelas emoções, faz com que tenhamos preguiça. Ele quer que economizemos energia, ele nos faz procrastinar. Pelo menos a gente não se sente tão culpada quando pensa que isso está acontecendo lá dentro de nós automaticamente, que nós temos que aprender a ter essa autorregulação, esse autocontrole, né? E nós até tentamos, mas também nós temos que enfrentar as distrações externas e as internas também. Porque as externas, gente, olha, quantas vezes você está estudando e faz aquele barulhinho lá do WhatsApp e você vai lá e vai, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Aí você olha uma coisa, olha outra e já se distrai, você vai perdendo o foco. Então, o que tira a gente? As distrações externas tem WhatsApp, tem Face, tem TV, tem Insta, tem o TikTok, né? E as internas são os pensamentos. São esses pensamentos intermináveis, de todas as ordens. E eles vêm acompanhados de imaginação, do que você poderia ter feito, do que você poderia ter falado, como você pensa. E isso tudo tira o seu foco e a sua atenção totalmente. E você, dessa forma que você vai procrastinando a sua evolução, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento profissional, os seus estudos. Compreendem? E aí a dimensão superior, para que ela se fortaleça, ela necessita de conhecimento, de experiências com base no conhecimento, reflexões. E para isso nós temos que ter foco e atenção, né? E aí o conhecimento que vai fazer cair por terra os pensamentos inúteis são esses conhecimentos que nós estamos colocando na nossa mente superior. Os pensamentos inúteis subjazem no nosso subconsciente. Eles vêm a todo momento na sua mente, né? Então, nós temos que treinar para aprender a desenvolver o foco.
desenvolver a capacidade de tirar a nossa atenção de uma coisa e transferi-la para outra coisa. E essa outra coisa, normalmente, é aquilo que vai nos impulsionar, que vai nos ajudar, que vai nos favorecer. Então, gente, essa capacidade, ela é essencial para o nosso bem-estar. Porque quando você não consegue ter esse foco, essa atenção, e permite que esses pensamentos te sabotem, você vai sofrer com isso. Então, quando você cuidar desses pensamentos que vêm te sabotar, essas crenças que não param, que subjazem no subconsciente de todos nós vamos cuidar sim do nosso bem-estar. Porque à medida que estudamos, temos conhecimentos, praticamos e avançamos na nossa vida profissional, isso gera um bem-estar para nós. Nós sabemos lidar com várias situações difíceis a partir do conhecimento e do controle emocional, tá? Então, como que nós vamos conseguir isso? Com esforço, vontade e persistência, muita persistência, atenção e foco, tá? E dessa forma que a gente vai desenvolvendo e favorecendo a dimensão superior do nosso cérebro. Mas vai haver luta, tá? Vai haver luta porque a dimensão primitiva, ela vai tentar te persuadir, arrumando 1000 pensamentos para te convencer a parar de gastar energia. Ela vai te dar sede, vai vir um pensamento de sede, vai vir um pensamento de dor de barriga, vai vir um pensamento de sono, né? Vai vir um pensamento de cansaço, vai aparecer outras coisas mais importantes que você deve fazer naquele momento, tudo para tirar você do seu foco, para você economizar essa energia que acontece nessas duas dimensões, tá? Então, uma precisa de energia, que a dimensão superior precisa de muita energia, e a inferior quer economizar. Então, aí entra essa guerra de neurônios, tá? Então, mas se você tiver o autoconhecimento, estar se auto-observando, você vai entender as artimanhas da dimensão inferior, tá? E você vai conseguir impedir esses pensamentos que estão aparecendo da dimensão inferior para te sabotar, tá? E esses pensamentos sabotadores que são enviados da dimensão inferior, eles vão impedir a sua evolução, o seu progresso, eu repito, tá? Em termos de conhecimento profissional, espiritual, afetivo, o que for, eles te impedem, eles vão te manter sempre naquela primitividade, compreendem? E a sua persistência que vai te colocar em situação de vantagem. Em relação a quem? Aqueles que não conseguiram ter a mesma persistência e ter a mesma força que você teve. Então, você vai ter mais conhecimento, mais capacidade, maior competência, ganhará mais, porque você, tendo mais competência, seu salário será maior, né? E você se destacará entre os demais. Isso, gente, é um fator que contribui e muito para a diferença entre os profissionais. Porque às vezes tem aquela pessoa que quer muito o lugar do outro, mas ela não passou por todo o processo que aquele outro passou. Então, a única coisa que ela tem a fazer é usar da dimensão inferior, com intrigas, com fofocas, com assédio moral. Esse tipo de comportamento típico de quem não desenvolveu o cérebro executivo, a dimensão superior, tá? Então, pessoal, mas vale lembrar muito que potencialidade todos nós temos. Apenas não sabemos como desenvolvê-la. Então, você usa de artifícios, de subterfúgio,
de assédio moral, de coisas assim que são fora da ética permitida, tá? E nós, por não entendermos que existe essa guerra, né? E qual dimensão vai estar no comando de nossas vidas, nós ficamos, veja bem, nós ficamos como Alice no País das Maravilhas, entendem? Ela não sabe para onde vai. Então ficamos à deriva. Nós vamos de acordo com a multidão. E aí, pessoal, qual é a minha intenção com esse vídeo? Eu vou fazer um paralelo da inteligência emocional com a lei da polaridade, uma das 7 leis herméticas do Kybalion. Porque com os meus estudos, eu tive uma compreensão que a lei da polaridade é a base para que nós desenvolvamos a nossa inteligência emocional. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Beijo, beijo!